Glória a Deus. Amém? Sossegai. Sossegai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Zé Ferreira, Pastor Fernando. Abençoe todos os irmãos que aqui estão nessa noite, né? O louvor que já foi entoado nessa noite, no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Isso é vitória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? A gente vê a história do apóstolo Paulo. Ele narra no 1 Coríntios 7 e 29, ele fala que as coisas se abreviaram. Ele diz que quem tivesse mulher como se não tivesse, quem usasse desse mundo como dele se não buscasse. Aí no 26, no segundo 26, ele fala das suas aflições, dos seus problemas, que ele teve que servir a Deus, né? Ele não encontrou nenhuma dificuldade. Ele disse: seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Então ele deu exemplo. Isso serve de exemplo para quê, irmão? A gente está cansado de ver pessoas dizer que não precisa fazer isso, fazer aquilo. E Paulo falou isso. Paulo aconselhou nós não cumprir a palavra de Deus. Paulo aconselhou nós seguir exemplo. Olha, a palavra de Deus fala ser imitador de Deus. E Paulo falou: seja meu imitador, porque eu imitei a Jesus. Está vendo que a autoridade ele tinha de falar isso? E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós possa dizer a alguém: seja meu imitador como cristão, porque eu estou imitando o cristianismo, eu estou imitando o Jesus, eu estou imitando o que ele mandou fazer. E é isso que o Senhor quer que nós sejamos, porque hoje a gente está vendo as pessoas vêm, pegam o microfone, só reclama, só fala, só murmura, só diz que está ruim, é como se tivesse arrependido de ter aceitado Jesus, né? Você vê, aí você vai assistir o raio da minha gente: irmão, dá R$1.000 aí, porque senão vamos fechar esse programa aqui, a televisão do mesmo jeito, é tudo oferecendo uma vida em gás, como se Jesus não tivesse poder, como se Jesus fosse uma pessoa que não tem poder, que não tem nada. Esse é o evangelho que é apresentado nos dias atuais. E é justamente isso que nós temos que ir contra essa narrativa. Isso é coisa do diabo, que o nosso Deus é poderoso e é maravilhoso. Mas se ele não está te honrando e te abençoando, é porque você não está honrando ele também. Você quer ser honrado por Jesus e quer ver as vitórias acontecer, obedeça a sua palavra. Não é porque fulano está abençoado. Tem muitos que estão mentindo aí, enganando todo mundo aí. Só fala exemplo de finança para enganar as pessoas, né? Aleluia. Tem muito aí, tem pastores que têm dinheiro nas igrejas deles, eles combinam com os obreiros, dá R$2.000 para um, R$2.000 para outro, R$1.000 para um. Quando chegar a hora que eu falar do oferta, você vai lá e levanta R$1.000, o outro levanta, que é para incentivar os outros coitados que não conhecem, dá também. Só porque ele está pedindo, não faz uma lavagem cerebral, porque ele quer dinheiro. Então eles já usam isso, que é igual esses caras que usam de mal fé na Praça da Sé com aquela tampinha, essa ganha, essa perde. Então a igreja está sendo assim nos dias atuais. A pessoa está fazendo uma disputa para quem ganha mais dinheiro e quem prega mais, mas prega mais o quê? Nada. Porque se a pessoa prega, não ensina a verdade da palavra de Deus, isso não é pregação, isso é conto de fada, como está escrito. Não dê ouvido a esses contos de fada, dê ouvido a minha palavra. É isso que Jesus tem alertado. Porque você vê a reclamação, irmão, olha, manda, arruma um jeito aí, porque não vai dar pagar aluguel não. O irmão, aí tem 100 aí, do 200 de um, vamos arrumar um jeito aí de pagar aluguel, porque não tem dinheiro não. Então, aí fica com essa mentira, gasta o dinheiro da igreja, gasta o dinheiro que entra na igreja, gasta tudo. Aí, todo mês é a mesma coisa. Todo mês é a mesma coisa. Aí você trabalha, que nem eu trabalho, eu sou um pastor que trabalha. As pessoas me criticam: pastor não pode trabalhar. Então pode estar me ligando e pedindo esmola um e outro para pagar a igreja? É isso que eles querem? Não, nós temos que trabalhar para dar exemplo. Paulo trabalha de dia e de noite para não pesar no bolso de ninguém. Então agradeço a Deus que o pastor Zé Ferreira trabalha, eu trabalho, o pastor Fernando também trabalha, tem seus trabalhos, tem que trabalhar, cuida do terreno, cuida da casa. Então todo mundo aqui trabalha, o missionário trabalha, as irmãs trabalham. Então é isso que a gente está vendo. Todo mundo está. É uma igreja que tem pessoas que trabalham. A irmã Maria não trabalha porque já está aposentada também, mas tem a sua renda, tem tudo, todo mundo tem. Então é uma igreja que todo mundo tem condições e que Deus deu e vai continuar dando. Porque nós não vamos chegar aqui
e ficar só se maldizendo. Irmão, não sei o que eu vou comer hoje, não sei o que vai ter hoje. E mesmo que esteja assim, mesmo que eu sei que a gente pode acontecer isso, porque às vezes Deus prova para ver qual é a nossa reação. Mas mesmo que esteja acontecendo isso, não é para nós falar, nós tem que ser forte. Falar só exaltar o nome de Deus, só exaltar o nome dele. Porque se você fala, você está envergonhando o nome do Senhor. Porque às vezes ele te dá essa prova para ver o que você vai, se você vai continuar falando bem dele ou não. Aí o diabo aproveita a situação e diz, tá vendo? Para servir esse Deus, vai servir a mim que eu te dou dinheiro, dou tudo aí, ó. É isso, o diabo engana muita gente desse negócio aí. Aí aproveita o falso profeta e os que não querem nada com Deus. Tá vendo? Está servindo a Deus, está na miséria. Tá vendo? Porque o crente abriu a boca. Se fica a boca calada, Deus vai te honrar. Porque nós vemos exemplo aí de pastores. Eu estava vendo um testemunho de um pastor hoje, e ele falando, e quando ele começou, ele tinha um monte de casa, tinha carro, tinha tudo, e ele começou vendendo e aplicando na obra e gastava, acabava o dinheiro, não dava para nada, e igreja devendo aluguel, outros e ele gastando dinheiro, não sobrava nada, até o dia que acabou tudo. E Deus só veio agir na vida dele quando acabou tudo. Aí Deus começou a agir na vida dele, porque enquanto ele tinha, ele achava que ele era o bambambam, ele achava que ele era porque ele tinha. Então é isso que a gente tem que aprender. Muitas vezes a pessoa acredita no que você tem. Você tem, você está confiando naquilo que você tem. Então o Senhor tira tudo que a pessoa tem para você aprender a confiar em Deus, aprender a confiar em Jesus. O que é isso? Para você não confiar mais em nada, né? A pessoa que disse que até uma história, né? O cara só tinha uma vaca, o cara foi lá e matou a vaca dele. Porque ele vivia daquela vaca, a vaca dava o leite, ele comia de dia, comia de noite. Então o cara matou a vaca. O homem virou um empresário porque ele resolveu trabalhar. Porque tem muita gente que não quer trabalhar, está esperando de um e de outro, está esperando alguém ajudar ele, está esperando alguém vive dessas coisas, e não procura se lançar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Do mesmo jeito é o Evangelho. Tem pessoas que Deus quer usar, mas ele não se lança na palavra para Deus usar ele. Deus quer usar muitas pessoas, quer usar no dom da palavra, quer usar no dom do louvor, mas a pessoa não se esforça para louvar, não se esforça para pregar. Como é que Deus vai cumprir esse dom na vida da pessoa? Então a gente está vivendo, isso é tempo trabalhoso. Então a gente tem que fechar os olhos para o mundo e abrir os olhos somente para as coisas de Deus. Não, está falando no livro de Mateus 7 e 15 em diante. Uma palavra conhecida. E vamos lutar e vamos buscar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos ler o texto inteiro, do 15 até o 29. Para nós entender, a palavra tem para nós entender o que vai falar essa mensagem nessa noite com a gente. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então está aqui, né? No título dessa palavra fala os falsos profetas. O título 7 e 15, o título está falando. Acho que na Bíblia vocês estão todos falando, porque os falsos profetas. Aí fala assim, Jesus está. Aqui é tudo. É Jesus falando aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 16. Por seus frutos conhecereis. Porventura escolherá uva do espinheiro, o figo dos obralhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz má fruto. Não pode a árvore boa dar mau fruto, e nem a árvore má dá bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Aí no 21, ele continua falando: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí ele continua dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? No 23, e ele então lhe dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Aí no 24, todo aquele, ele está dando agora exemplo, todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e o pratica, assemelhei o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correu os rios, e assoprou o vento e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu os rios, assoprou o vento e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande
grande é a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admiraram da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Então, nós estamos vendo aqui o ensinamento de Jesus. Oh, aleluia. Isso é o ensinamento de Jesus. Ele está ensinando para nós nessa noite. Isso ele falando para os seus discípulos e agora para nós, que nós somos discípulos dos dias atuais. Ah, E Deus ser do céu. discípulo de Jesus não é fácil. Não, Ser discípulo de Jesus tem que dar resultado. Tem que dar, porque eles deram resultado. Os discípulos original que começaram o Evangelho do Senhor, eles deram resultado. E bom resultado, porque nós estamos aqui porque eles deram resultado. Se eles tiverem dado resultado, nenhum de nós estava aqui. Nós estamos aqui porque eles deram um bom resultado, a qual o Senhor cobrou deles. Aí ele diz: acautelai, porém, dos falsos profetas que vêm até vós. Como, ele quer dizer, eles vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, Jesus está falando nessa palavra automaticamente. Acautelai dos falsos profetas, porque eles vêm até vós parecendo como ovelhas, mas eles não são ovelhas, são lobos devoradores. Então é isso que Jesus está dizendo. Eles vêm e você vai ter que distinguir se eles são lobo ou são ovelha. Então, aí essa palavra é muito perfeita, muito maravilhosa. Aí ele diz, ele faz a simulação agora, a simbolização agora. Ele diz agora, como é que você vai descobrir isso? Porque tem gente que está esperando o Espírito de Deus revelar, dizer esse irmão não presta, esse irmão não presta. Aí o diabo entra no meio e coloca o espírito da contenda, o espírito da mentira, e ao pé da igreja destrói a igreja. Porque a igreja é guiada pela palavra. Se a profecia que vier não for igual à palavra, não dá para receber a profecia. Porque a profecia tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Então, tem muita gente que quer fazer a sua doutrina, quer criar a sua doutrina, quer criar sua forma de servir a Deus. Aí ele continua: por seus frutos conhecereis, porventura colherá. Agora está dizendo de duas árvores. Diz: olha, o espinheiro não vai dar uva, e nem os operários vai dar fruto bom, nada vai dar. Então ele está dando um exemplo que diz: se você vai comer uva, você tem que pegar no pé de uva, né? Laranja tem que dar no pé da laranja, manga tem que dar no pé da manga. Então ele está dizendo assim: você não vai acreditar que uma pessoa mal, um dia ela vai dar bom fruto se ela não aceitar Jesus. É isso que ele quer dizer. Porque tem pessoas que dizem: aquele fulano é mal, mas do mal, Jesus quer dizer nessa noite que do mal não vem nada bom, só vem mal. Por que é que as pessoas se enganam? Por que é que a pessoa tem esperança numa coisa que Deus não está nela, esperando uma situação acontecer do lado bom, numa coisa que o Senhor não está nela? Como é que vai vir uma coisa boa do mal para você? Então a gente tem que aprender. Jesus está dizendo: cuidado com os falsos profetas, que eles vêm. Então você vai distinguir. Como é que você vai distinguir? Que se é um homem bom, ele vai dar bom fruto. Se é um homem mau, ele dá bom fruto. Se a árvore boa, dá bom fruto. Se a árvore má, dá mau fruto. Então, a árvore boa simboliza o homem bom, e a árvore má simboliza o homem mau. Então, aí nós temos que distinguir. Como é que nós distinguimos? É tão fácil, mas é fácil demais de você distinguir isso. Mas por que as pessoas fazem tanto embaraço e tanta enrolada para descobrir isso? Esse é só um exemplo que eu vou dar. Você vai numa igreja. Vou dar exemplo de igreja logo para nós aprender melhor. Você vai numa igreja. Aí chega na igreja, você olha para os membros da igreja. E você os membros da igreja que não está compartilhando com a palavra de Deus. A resposta está aí. A igreja não está dando o fruto que vem de Deus, mas o fruto do inimigo. Aí o que acontece? Aí você já está vendo que ali o desmantelo já está ali. Então está dizendo o quê? Que aquele pastor é um falso profeta. Aquele povo que está na direção da igreja é um falso profeta. Porque as ovelhas estão demonstrando ao contrário do que a palavra manda demonstrar. Porque se os discípulos de Jesus, a não ser o Judas que foi o traidor, não tivesse igual, Jesus até falou, Jesus já falou abertamente: no meio de vós tem um que é o diabo. Ele falou abertamente, ele não enganou ninguém não, ele falou. Aí ficaram apavorados: então quem é Jesus? Ele disse: aquele que coloca um bocado na boca é esse. Ele colocou na boca de Judas, revelou para todo mundo.
E por que eles não conseguem interpretar? Porque é o que acontece com os dias de hoje. Se a pessoa dizer que você é bom, que você é uma pessoa maravilhosa, você já cega, parece que fica cego. Porque as pessoas são acostumadas a ser bajuladas. Então se a pessoa bajula você já acredita que aquela pessoa é de Deus só porque ela te bajulou. E que não tem um bicho mais bajulador do que o diabo. Porque o diabo vem para bajular mesmo, para enganar você. Diz que ele vem com um sapato de algodão para entrar e penetrar aonde que você não está vendo, para iludir as pessoas. E a pessoa diz, porque por isso que o pastor Fernando até falou do amor, que o amor verdadeiro é aquele amor que nós ama a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força. Porque quando ele diz, se você queimar o seu corpo e dar todo o seu dinheiro, não era para ser amor? Porque você está fazendo isso por alguém, está fazendo isso por ajudar alguém, está abrindo mão do seu dinheiro para ajudar alguém, não é isso? Deveria se aceitar, mas o senhor não está aceitando, porque você está fazendo isso por quê? Você está fazendo isso por alguém. E quando ele diz que alguém nessa terra não é merecedor de fazer isso, mas se você fez por Jesus Cristo, aí vai valer. Porque foi ele que morreu. Ele espera esse amor de nós para com ele. Porque não adianta você querer eu amar o pastor José aqui, eu tenho que amar ele. Mas se eu amar ele acima de Deus, eu já estou trocando Deus por ele. Eu já estou dizendo que ele é melhor do que Deus, e eu estou amando ele e deixando de amar Deus. Então esse amor não vai valer. Esse amor vai valer. Vai valer para ele. Mas para Deus não. Deus está olhando assim, olha, ele não me ama. Está amando os outros aí, que não pode fazer nada por ele. Ele está amando a criatura que não pode trazer ele para cá. Ele está amando a criatura que está bajulando ele. E é isso que a gente vê no dia de hoje. O evangelho está corrompido nesse sentido. Nesse sentido. Porque as pessoas dizem, vou ficar na igreja fulana, que a irmã é tão boinha comigo, e principalmente onde tem pastora. Elas, aí a gente vê narrativa por aí que os pastores fazem isso, fazem aquilo. Não é só o pastor, os pastores também fazem a mesma coisa. Né? Aqui mesmo, quando tivemos exemplo aí de pastor que deixou os seus maridos e arrumou um marido novo. E outros estão sem marido. Então, uma pastora sem marido, já está dando um exemplo. Como ela vai poder dirigir uma igreja se ela não tem marido? E se tiver arrumado outro, já pior. Aí é que piora mesmo a situação. Né? Aí é que piora. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E é justamente isso que Jesus quer que você enxergue. Porque se eu estiver na igreja e não estiver enxergando o que acontece no meio do mundo evangélico, você está cego espiritualmente, você está indo, Maria vai com as outras. O cara está com a Bíblia na mão, você acredita, mas a Bíblia é o diabo. Porque o diabo conhece a palavra mais do que eu, mais do que você, porque o diabo esteve lá. O diabo era Lúcifer, era o chefe do louvor. Era o líder do louvor, ele ficava deitado nas pedras preciosas. Ele era poderoso, conhece tudo e sabe de tudo. Então, ele sabe como agir. E você vê que ele age no louvor nos dias atuais. Tem um monte de louvor aí que não é de Deus, não. É ele que está interferindo no meio. Louvor que exalta o homem e não exalta a Deus, é o diabo colocando o dedo dele no meio. Porque o louvor que é de Deus é aquele que exalta o Criador. Aquele que exalta o Deus que fez o céu da terra, você não vê os hinos da harpa, é exaltando o Todo-Poderoso, esse hino que o pastor acabou de louvar, né? O mestre e tudo, fala do poder dele, da graça do Senhor. Então isso, agora o cara faz louvor, dizendo que Deus vai ricar fulano, Deus vai ricar ciclano, Deus vai derramar uma bênção na vida de fulano, vai derramar, isso não é louvor não, isso é enganação para você continuar. Aquele crente fracassado, que não ora, que não jejua, que não procura se alicerçar espiritualmente, que nós acabamos de ler aqui, é a casa na areia, que a pessoa somente ouve a palavra de Deus, e para ele ouviu, está bom demais. Aí, vamos contar a história de José. José foi governador do Egito, você também vai ser governador, meu irmão. Mentira. Ali foi exemplo. Ali foi, para você ser governador, você tem que fazer o que ele fez. Você faz. Passa a prova que ele passou. Porque é fácil dizer, aqui está levantando governador nessa noite aqui. É mentira. Deus está dando estratégia para você fazer como eles fizeram, para você ter bênção de Deus. Mas não está dizendo que está levantando. Deus não faz uma coisa duas vezes. Deus só faz uma vez só. Deus falou que nunca faz cópia. Deus não faz cópia, Deus não trabalha com cópia. Deus trabalha com novidade de vida. Deus dá a oportunidade ao homem a fazer até maior do que eles. Mas se você der espaço para ele trabalhar, senão não adianta, né? Então, aí está dando nosso entendimento. Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má fruto.
Não pode. A árvore boa dá mau fruto. E nem a árvore má dá bom fruto. Então não pode uma pessoa mal dar bom fruto. E nem a pessoa boa dar mau fruto. Porque a pessoa boa, ela está cheia de Deus, ela vai dar sempre bom fruto. Mas a pessoa mal, ela está cheia do inimigo, ela vai dar mau fruto. Porque o que tem no coração dela não vem de Deus, não provém de Deus. Então ela vai derramar de dentro dela o que tem no seu coração, que é a maldade, é a crueldade, é o mal. Então não vai sair nunca coisa boa, uma coisa mal. Do impuro não vai sair nada puro, né? Agora, do puro, do verdadeiro, sai coisas verdadeiras, né? É isso que o Senhor quer que nós entendemos nessa noite, né? Então ele disse, aí ele fala que corta a árvore que não dá fruto, a árvore má tem que ser cortada, porque senão ela vai estragar a obra de Deus, ela vai atrapalhar o crescimento da obra de Deus, né? Ela vai atrapalhar a obra de Deus, vai atrapalhar aquilo que Deus quer. Então, quando Deus usa alguém para combater e desmascarar o que está errado, as pessoas se levantam contra aquele que está sendo usado por Deus. Como se levantou contra Jesus quando ele pregou, no tempo foi expulso várias vezes, foi expulso do tempo porque falou que se cumpria a palavra naquela noite, porque ele abriu Isaías e falou que estava lendo o lugar que se cumpria a palavra dele. Hoje se cumpre essa palavra nesse lugar. Então, porque eu sou essa pessoa que está sendo falada aqui, eu sou, é eu que estou aqui. Então, não, está blasfemando, vamos matar a pedra dele, vamos matar ele. Então, por quê? Hoje não é diferente. A gente tenta abrir os olhos das pessoas, ensinando a verdadeira palavra de Deus, aí aparece um monte de demônio, alinhado com outros demônios, para falar mal de você, e digredir a nossa imagem, digredir alguma coisa, porque não tem coragem de ser o que nós somos, não tem coragem de viver como nós vivemos, não tem coragem de fazer o que é para fazer. Aí começa a tirar pedra para ver se destrói. Mas quem é de Deus nunca vai ser destruído. Quem é de Deus jamais é destruído. Nunca vai ser destruído quem é de Deus. Vai crescer cada dia mais. Pode atirar pedra que atirar, você não vai ser destruído, porque Deus cuida daquilo que é seu. Deus não deixa, né? Toda árvore, aí ele continua, nem todos, aí ele continua aqui dizendo, para nós entender, para nós entender, no 28 ele fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrar no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então aqui não é a árvore, não é o que faz a vontade do meu Pai, porque quem faz a vontade do meu Pai vai dar bom fruto. Quem faz a vontade do inimigo vai dar um mau fruto. Então a gente já sabe automaticamente. Ah não, ele pode estar, ele está com a Bíblia na mão, e daí? Não adianta estar com a Bíblia na mão e não fazer a vontade de Deus. Aí o pecado é maior ainda em cima dele. Aí muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, profetizamos, em teu nome fizemos tantas maravilhas. Ele vai apartar de mim que eu não te conheço. Por que ele não conhece? Porque falar no nome do Senhor e não cumprir, em vão. Você está falando, mas você não tem intimidade com Deus. Aqui naqueles que saiu para expulsar o demônio, e o demônio, em nome de Paulo, foi expulsado e disse, Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Diz que o demônio pegou, rasgou a roupa dele, bateu nele, saiu, voltaram, arrebentou todos. Por quê? Mesma coisa. Tem gente que está anunciando a palavra de Deus, mas não conhece Deus, não tem compromisso com Deus, não tem comunhão com Deus. Então está anunciando, como nós vamos voltar na palavra, tem uns que pregam por bom agrado, outros pregam por porfia, outros pregam por inveja, outros pregam para se aparecer, outros tem todo tipo de pregador, tem todo tipo de coisa, né? Então, por isso que o Senhor está dizendo, que não, se você fala de Deus, expulsa o demônio em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o nome de Jesus que expulsa. Então, ele diz, não te conheço, aparta de mim, porque quem é conhecido do Senhor Jesus é os seus filhos. Aquele que se tornou filho de Deus, esse é conhecido dele, esse ele conhece, porque os filhos deles fazem de acordo com a palavra dele. Os filhos de Deus é os que obedecem a palavra de Deus, como está escrito aqui, aquele que me obedece, esse sim eu honro, esse sim é meu. Então ele vai dizer para tantos e tantos, aparta de mim que eu não te conheço, não sei quem é você. Então muitos vão levar isso, vão escutar essa palavra. Então a gente tem que estar atento para isso não acontecer com nós. O que nós falamos com responsabilidade, que estamos falando por intermédio do Espírito Santo de Deus, e não por nós mesmos.
Aí ele continua dando um exemplo. Aí ele vai, depois que ele ensina tudo isso, da árvore, das pessoas, e agora diz que todo aquele, nem todo que diz Senhor, Senhor, dará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Por que ele fala isso? Porque ele fez a vontade do Pai que mandou ele. Ele disse que cumpriu toda a palavra que Deus mandou ele fazer, ele cumpriu toda, na íntegra. Não cumpriu só um pedaço, cumpriu todas. E ele fez isso para dar exemplo. Irmão, nós temos que lembrar que quando fala de exemplo, está dizendo que não tem chance de nós recusar e dizer assim: Senhor, nós não conseguimos fazer a obra. Nós vamos conseguir sim, se nós se esforçar. Você arruma um emprego, você consegue trabalhar, você consegue se desenvolver, você consegue fazer uma faculdade se você for fazer, você consegue tudo. E por que não consegue servir a Deus? Que negócio é esse? Por que você consegue tudo e não consegue servir a Deus? Porque não quer. Se você quiser, você vai conseguir. Isso não vai ser desculpa para Deus, não, porque ele não aceita essas desculpas, não. Não fique pensando que ele vai aceitar isso, não, que ele não aceita esse tipo de desculpa, não. Se ele está sendo exemplo hoje, ele está dizendo: eu sou exemplo. Ele quer dizer: eu fiz para provar que eu é capaz de fazer. Aleluia. Jesus está dizendo: eu fiz porque é capaz de fazer. Eu dei um exemplo. Não tem que chegar aqui lá, Senhor, eu não fiz que era difícil. Eu fui lá e fiz para você saber que dá para fazer. É isso que Jesus quer dizer. Ninguém vai escapar da mão de Deus porque está dizendo: não, eu fui lá e fiz. Eu me fiz carne, eu habitei na terra, eu passei o sofrimento que você passou. Aí você vai falar de câncer, de aflição. Eu passei mais do que você. Ele vai: o que é que você vai responder a Jesus? O que você vai dizer ao Rei de Deus, se ele mandou seu filho para sentir a mesma dor, sentir os mesmos problemas que nós sentimos aqui, que é para não ter desculpa. É para não ter desculpa. Você vai estar doendo? Doeu também nele. Você vai falar: estou me humilhando. Ele foi humilhado também. Não, tá difícil. Ele também passou dificuldade. Ele deu exemplo para você não ter desculpa quando chegar lá. Nós não temos por onde dar desculpa ao Senhor. Porque tem muita gente que está esperando isso. Vai perder a salvação. Ele veio dar exemplo para você, seguir o exemplo dele. Ele disse: siga minhas pisadas. Siga meus exemplos. É isso que ele quer que nós entendemos. Porque a igreja de hoje diz que Jesus já morreu, o que ele fez já valeu tudo. Não. Você tem que reconhecer a graça. A graça, ele chamou nós para ver se você se desenvolve. Não é porque ele chamou que você vai ser salvo, não. Ele botou nós no plano de salvação. Agora, para nós se salvar, nós temos que fazer por onde? Nós estamos aqui no plano de salvação, tem que fazer por onde? Ele colocou nós aqui. Quem desarnar, quem desenvolver no mundo espiritual vai ser salvo. Mas quem ficar parado vai perder a salvação, porque o céu é tomado à força, está escrito: o céu é tomado à força. Se você quer ir para o céu, se esforce, lute pelo reino de Deus. Para de lutar pelas coisas da terra, lutar por o que aqui existe, porque aqui tudo é passageiro. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra, você vai derribar, como ele já tem falado. Lá na casa de Pedro, na vida do Senhor, está falando que vai ser queimado sua terra, que do morador, todos que tem aqui vai ser queimado. Então você tem que buscar o reino de Deus. Ele diz em Filipenses: buscai as coisas do alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Nós temos que se preocupar, que nós que aceitamos Jesus, temos que pensar dia e noite em Jesus Cristo. Não é nada desse mundo, não. Não adianta você estar aqui com seus pensamentos lá no mundo, está aqui com o pensamento em alguma coisa que você vai fazer hoje ainda. Não, esquece esses pensamentos. Você está vendo o que está acontecendo nos dias atuais? Vento aí, tempestade é para todo lado. Se você não estiver pensando em Deus, pode passar uma tempestade na tua casa, é na tua casa. Mas se você estiver firme com Ele, Ele vai proteger a tua casa. Ele vai proteger o que é seu, proteger a sua família. É hora de nós estar pensando nisso. Pensando que Deus deu um livramento, como deu no tempo de Moisés, na porta daqueles que ele foi passado o sangue de cordeiro, para que o vento não entrava, a morte não entrava. Então hoje está cheio de tragédia aí, de coisa que é ele mesmo que está agindo dessa forma, porque o Deus é dono da natureza, ele manda no ar, manda no vento. Nós temos aqui em Mateus uma tempestade lá, que ele manda o vento parar, e também ele manda o vento vir também. Ele tem o poder de levantar a tempestade e tem o poder de parar. Então, se ele levantar a tempestade para mostrar o seu poder e a mostrar que o povo tem que abrir os olhos para obedecer a sua palavra, então, se você é um crente, ele não vai bater, não vai tocar em você, porque ele vai proteger, para mostrar até de exemplo para o teu vizinho, mostrar de exemplo para aquele que te conhece, mostrar de exemplo para aqueles, a casa do crente está lá em pé, a minha foi derrubada, a do outro foi derrubada, mas a do crente está lá em pé. E Deus quer que nós representemos testemunho nos dias atuais, como no caso de Cedraque, Mesaque e Abednego, que deram um bom testemunho ali, na fora de fogo, mas o fogo não queimou eles.
como Daniel, que era exemplo. Quando o rei Nabucodonosor decidiu a matar todos os sábios da Babilônia, ele pediu um prazo ao rei Nabucodonosor, que foi orar. E o Senhor revelou o segredo, chegou lá, apresentou o segredo, e ele livrou os seus colegas, e livrou ele também, que ia morrer todo mundo, porque Deus revelou para ele. Então, Deus cuida daquele que é dele. Deus cuida daquele que é seu. Então, se você acredita no Senhor, continue acreditando muito mais ainda, porque o Senhor quer nos abençoar e quer nos dar o livramento. Não é hora de brincar, mas é hora de nós se firmar com o Senhor cada dia mais, porque Ele espera de mim e de você isso, né? Ele continua, para você entender mesmo que tem que ser fiel. Aqui no 24 ele fala. Aí no 24 ele diz: todos aqueles que escutam essas minhas palavras e o pratica, assemelhei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pronto, ele aqui chama o homem prudente. Quem é o homem prudente e a mulher prudente? Aquele que obedece a palavra de Jesus Cristo. Esse é o homem prudente e a mulher prudente. Esse é o homem prudente e a mulher prudente. Não, ele está dizendo que obedece a palavra, a rocha, que Jesus simboliza a rocha. Jesus é a rocha. Rocha firme, inabalável. Ele é a rocha firme e inabalável. Então, se você fez a sua casa na rocha firme e inabalável, jamais ela vai cair. Jamais ela vai cair. Vai vir vento, vai vir problema. Ou seja, isso é o crente que confia na palavra de Deus. Isso é o crente alicerçado em Jesus Cristo. Vai vir as más notícias, vai vir alguma coisa contra você, mas não vai te abalar, porque você está na rocha. Vai ser a mesma coisa de Jó. Jó, quando recebeu as suas notícias dos seus filhos, da sua perca, do seu dinheiro e tudo, não abalou ele, não. Ele continuou firme até o fim, mesmo perdendo as suas coisas. E o Senhor não honrou ele de novo, porque ele foi fiel. Então, da mesma forma, nós temos que estar atentos. Nós estamos alicerçados em Jesus. Ele vai provar nós e nós vamos passar por a prova. Aí continua dizendo, aí diz aqui aí ele continua dizendo, né? E desceu a chuva, combateu os rios, assoprou o vento e combateu aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Isso é as pessoas que estão com Cristo Jesus, que guardam a palavra do Senhor, que vivem a palavra do Senhor, que não está só de aparência, mas tem guardado a santa palavra do Senhor, tem guardado os santos mandamentos do Senhor. Isso é inabalável. O crente que é assim não cai, nunca vai cair, porque ele está confiante em Jesus. Aparece uma tragédia na vida dele aqui, ele não deixa se abalar por isso. O irmão está falando do irmão ali, ele nem liga para isso. O irmão está falando do pastor fulano, do pastor cigano, ele está nem ligando para isso. Porque o alvo dele é Jesus, o alvo dele é o céu, o alvo dele é morar com o Senhor Jesus Cristo, né? Agora, vamos ler o 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei o homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Está vendo? Aqui é a diferença. Então aqui é o homem e a mulher insensata que edifica a sua casa sobre areia. E por que as pessoas acham melhor construir uma casa na areia? Porque é fácil. Aqui é o evangelho da facilidade. Aqui é o evangelho das coisas fáceis. Venha do jeito que está, fica do jeito que está. Não está vendo aí a igreja? O pastor diz: olha, irmão, na minha igreja agora, a irmã pode usar um brinco. Aqui nós não podemos mais a irmã usar um brinco. Na minha igreja agora a irmã pode estar de calça, de mini saia. Aqui nós não podemos isso, porque isso é coisa de homem. Ele ainda fala assim, que é coisa de homem, né? Ele põe a culpa ainda Jesus tira a doutrina do Senhor e ainda põe a culpa no homem, diz que é no homem, né? Como lá no início de tudo, quando eles pecaram lá, Eva botou a culpa em Adão e Adão botou a culpa em Eva, e botaram a culpa no outro. E hoje continua a mesma coisa, um botando a culpa no outro e não tem coragem de ser fiel e verdadeiro, não tem coragem de aplicar a palavra como Jesus aplicou. Jesus foi exemplo. Jesus disse: olha, ele falou para os seus fariseus: vocês por fora parece que é homem de Deus, mas no coração de vocês estão cheios de imundícia, estão com pensamentos maus, né? Os pensamentos de vocês são terrenos, os pensamentos de vocês são de maldade e não de salvação. Então já disse: vocês, o povo acredita que vocês são servos de Deus, o povo acredita que vocês são os verdadeiros pastores, vocês são os verdadeiros homens de Deus, mas eu sei que vocês são lobo devorador, são falsos. Eu continuo dessa palavra assim, ele está falando isso porque ele sabe, ele já está aqui indicando que os lobos devoradores estavam no meio dele, estavam lá no templo de Jerusalém, onde ele pregava a palavra de Deus, e de lá até hoje expandiu e se espalhou por o mundo inteiro, porque hoje o que tem de falsos profetas e enganadores, porque quando a pessoa
fica tirando a palavra de Deus, isso não é para tirar nem acrescentar. Ele já é um enganador. Então a pessoa diz, o Senhor disse que sem santidade ninguém verá a Deus. Aí a pessoa quer que o povo esteja na igreja do mesmo jeito. Que mudança? Então, que graça tem você estar na igreja igual ao mundo? Que graça tem você estar na igreja, mas ninguém sabe se você é crente? Que graça tem você estar na igreja, você sai da igreja e continua parecido com bode? Mesma coisa, não é ovelha? Porque nós vamos para a igreja para se tornar ovelhas. Porque quem vai mandar no céu é ovelha, não é bode, né? Os bodes vão ficar à esquerda e as ovelhas à direita. E o Senhor disse que as ovelhas, vem bendito do meu Pai, possível por herança, o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque guardaste a minha palavra. Então venha gozar do que está preparado. Mas os bodes ficam à esquerda. E depois ele diz, os bodes vai ser lançados no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Que é os bodes simbolizam as pessoas que não aceitaram a Jesus de verdade e que não querem, os falsos profetas e os ímpios que estão na igreja, mas não obedecem a palavra de Deus. É os bodes. É os bodes. E quando o pastor prega, ele acha ruim. Ele quer brigar, porque bode arruma só confusão. Os bodes é que arruma confusão. Você não vai ver o bode. Até na roça é assim, você vê o bode sobe em árvore, entra na casa, quebra a casa inteira, faz só desordem. Então, porque o bode sempre traz problema, porque o bode não faz parte das coisas de Deus. O bode faz parte do inimigo. Então, é isso, nós vamos ter que ter cuidado com isso. Então, quem é os bodes? É os que fazem a casa na areia, procurando facilidade, procurando coisa limpa e tudo. Faz casa na areia, porque eles querem coisas fáceis. Quando você prega o que é para ser, ele foge. E além dele fugir, ele quer levar também alguém com ele. Ele não foge só, ele quer levar também alguém com ele. Ele quer pôr a culpa no meio monte de gente, ele quer atrair um monte de gente para o lado dele, oferecendo uma coisa fácil. E o povo gosta de coisa fácil. Por que as igrejas não têm doutrina? Está cheia, lotada de gente lá de fora. Porque é o que a palavra de Deus. Mas salvação, pode esquecer. Salvação é para quem obedece a palavra do Senhor. Aí ele fala aqui, aí no 27, e desceu a chuva, correu os rios, assoprou o vento, combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, aqui os que ouviam se admiraram, disse, olha, Jesus, esse discurso é bom, porque o Senhor não prega contra o jeito dos fariseus e saduceus. Olha os pregadores daquela época, ele diz, olha, Jesus não prega como eles pregam, Jesus prega diferente. Jesus ensina a verdade. E é isso, é verdade, até no dia de hoje. Porque ninguém deve pregar para agradar ninguém, nem para ter ninguém do seu lado. Mas tem que pregar para salvar a alma das pessoas. Porque o Senhor está preocupado não é nos seus bens, não é no que você tem. O Senhor está preocupado é com a tua alma, a tua entrada no céu. Então é isso que o Senhor quer. Então não adianta nós querer atrair gente só para estar do nosso lado, mas gente que não tem condições de fazer parte do reino de Deus. Nós temos que estar preparados. Nós temos que ser exemplo. Para se o Senhor vir buscar a igreja hoje, nós podermos subir. Porque diz, sem santidade, ninguém verá Deus. Então as pessoas querem ajudar Deus. E Deus não precisa de ajuda. Será que aí a pessoa diz, olha, vamos fazer um projeto aqui, a igreja, vamos fazer uma cozinha aqui, vamos fazer uma cantina aqui, os irmãos vamos fazer bolo, vamos fazer feijoada, e vamos vender, que é para ajudar. Isso é atraso de vida para a igreja e para quem está fazendo. O Senhor não veio pregar comida. Ele falou bem claro, o meu reino não é comida e nem bebida. Ele falou bem claro, isso é exemplo. O meu reino não é comida e nem bebida. O meu reino é celestial. O reino de Deus é do céu, é coisa do céu. Então, não devemos se ficar atrás de comida e de bebida. Porque a nossa comida, Jesus falou, eu tenho uma comida para vocês comer hoje, é a minha palavra. Ele falou, os discípulos, ele saiu e não levou o pão. Aí disse, olha, a comida que eu tenho é a palavra de Deus. Disse, cara, o mestre não levou os pão hoje e agora, não comeu o quê? Você estava preocupado com os discípulos, tudo preocupado com comida. E Jesus veio lendo os pensamentos dele. Jesus lançou a palavra, que tinha uma comida para comer, que não era a comida daqui, vai ser a comida do céu. E é isso que o povo tem que entender. O povo está atrás da comida que perece. Ele diz, olha, a comida que eu dou, ela não perece, ela leva nós para o céu. Então você come o pão, amanhã você come o pão de novo. Você janta, amanhã você janta de novo. Você almoça, amanhã você almoça de novo. Mas Jesus quer dar uma comida que permanece e leva para o céu, que é a palavra do Senhor. Ele não falou lá, quando o diabo mandou transformar pães em pedra, ele falou, nem só de pão verá um, mas toda a palavra sai da boca de Deus. Então o que nós precisamos é das palavras de Deus.
O que o homem precisa é das palavras de Deus. O que nós precisamos das instruções de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não de instrução de homens. Que pessoas, o irmão lá, tem um professor ali, que ele é um grande professor. Mentira. O grande professor é só Jesus. Ele é que é o grande professor. O nosso professor é Jesus de Nazaré. Ele sim é o grande professor. Ele é o professor dos professores. Então nós temos que ir atrás de Jesus de Nazaré, porque ele quer te ensinar, ele quer te instruir, ele quer te levar para o reino dele, ele quer te levar para o céu. E é isso que nós temos que acatar. Vamos aprender a construir a nossa casa na rocha. Ou vamos aprender a obedecer os mandamentos de Jesus de Nazaré. Vamos aprender a obedecer a sua doutrina, a doutrina que leva para o céu, a doutrina que leva nós para o reino de Deus. É isso que Jesus quer para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Quando ele fala no início dessa palavra, acautelar dos falsos profetas, ele está, olhe e tenha cuidado com os falsos profetas, porque se você se deixar se enganar por falsos profetas, Deus vai se irar com você, porque ele está todos os dias te alertando. Eu te alerto todos os dias dos falsos profetas, você ainda cai nas lábias dos falsos profetas. Eu te alerto todos os dias, você ainda está andando com falsos profetas. Todo dia você está ainda obedecendo falsos profetas. E onde é que está o teu pensamento? Está o teu juízo? Onde é que está a tua mente que não consegue distinguir o temor do Senhor? É verdade, né? Sem temor ninguém vê Deus, né? Aí a gente vê assim, aí no Salmo 1, que cabe também essa palavra, Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém nos crimes dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores, tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele diz, será como uma árvore plantada junto do ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que quiser prosperará. Ele diz, não são assim os ímpios, mas são como o vento que espalha. Então ele quer dizer, ele já começa a dizer que nós não podemos dar ouvido aos falsos profetas. Saia fora da roda dos escarnecedores, como está no Salmo 1. Aleluia. Bem-aventurado aquele que não dá ouvido aos falsos profetas, não dá ouvido. Aí você quer se salvar, quer ser abençoado, tem que ter cuidado, irmão. Está cheio de demônio aí você abre sua casa, o cara fica, ou então fica na calçada o dia inteiro conversando. Para com isso. Você está ouvindo a palavra de Deus, pare com isso, que a sua salvação é cara. Para com isso, que a salvação não é de graça não. A salvação, assim, eu estou falando se você quiser salvar a sua alma. Porque o teu vizinho não vai te salvar, o teu amigo não vai te salvar, a tua amiga não vai te salvar, o teu amigo é casa de barro, o teu amigo é casa na areia. Ele está querendo te agradar para te levar junto com ele. O diabo não quer ir só para o inferno, ele quer levar alguém. Então ele está someando e tentando estragar aquele que é do Senhor, porque o que já é dele, ele já está abraçado. Mas a gente que quiser morar no céu, fuja dessas coisas. Como o próprio apóstolo Paulo falou para Timóteo, foge dessas coisas, foge disso e vive a minha palavra, vive a palavra de Cristo, vive a palavra do Senhor. Então isso nós temos que fazer, tem que fugir das coisas mal. Agora a gente prega, ensina, as pessoas ficam com raiva. Não, a palavra não foi boa. E se não foi boa, não foi ruim, eu sei lá qual for, eu não tenho problema com isso. Meu problema é pregar a palavra de Deus, porque ai de mim se não pregar o que está escrito, ai de mim se não ensinar o que está escrito aqui, ai de mim se nós não pregar o que está aqui para ser pregado, que é a palavra do Senhor. E tem que ser obedecida e confirmada em nossos corações, porque essa palavra não é minha, não é de nenhum pastor, não é de ninguém, mas sim é do próprio Deus. É do próprio Jesus Cristo, essa palavra é dele, ele que escreveu, ele que deixou. Mateus escreveu e ele está narrando, aqui é a palavra dele mesmo, não é de ninguém, é ele que está falando aqui, ele que está narrando. E agora nós temos que acatar isso e guardar e aprender. O que é que está dando errado na sua vida? Você está buscando o Senhor? Porque tem gente que quer que Deus age na vida dele, não busca o Senhor, né? Família, aí cara quer que os filhos sejam abençoados, não traz os filhos para a igreja, às vezes leva para outro lugar que não tem nada com Deus, né? Isso é falta de sabedoria, né? A irmã está aí com os dois netos dele aí, ó, que benção. Esses meninos vão ser abençoados cada dia mais, porque está ouvindo a palavra de Deus, está aprendendo com Deus, está se enchendo da graça do Senhor e do conhecimento do Senhor. É isso que Deus quer, né? Aí o cara tem filho hoje, o Senhor diz, ensina teu filho no caminho que deve andar, no caminho de Deus. E quando ele estiver grande, ele vai se lembrar, ele não vai se desviar, porque está na mente dele aquilo. Agora, se não ensinar, vai ficar difícil, né? Então, vamos ficar com essa palavra, vamos estar orando agora pelos nossos irmãos, vamos orar pelos obreiros da casa de Deus, pelos pastores. Nós estamos ali na sede, está uma bênção de Deus, estamos os pastores lá com a gente, pastor Cícero, eu vou trazer ele aqui para pregar a palavra de Deus, no nome de Deus.
E o pastor já conheceu, né, pastor Zé Ferreira? O pastor Fernando também conheceu. Então, uma bênção maravilhosa. A sogra dele, que aceitou Jesus, já está na cadeira de roda, já está andando um pouco. Ela subiu no carro essa semana, levantou e ficou em pé já. Aí sentou no carro. Então ela, logo vai estar andando de cadeira de roda, a mulher vai ser grande. É, sogra dele. Então Deus está fazendo a obra, Deus está fazendo milagre, né? Então é isso que Deus está fazendo, né? E só para agradecer ao Senhor. Vamos orar por todos que aqui estão e por eles também. Meu Deus e meu Pai, eu te apresento nas tuas mãos, Senhor, todo-poderoso Deus, a minha esposa da Silva Ribeiro. Ah, meu Deus, eu apresento ali a sede, ali a nossa igreja, a sede de Jabaquara, Senhor. Eu peço que o Senhor trabalhe naquele lugar, nos obreiros que ali se encontram, nosso irmão Nael, a sua esposa, sua família, pai, nosso irmão Henrique, a nossa irmã Jamil, todos os obreiros que ali se encontram, pastor Cício, Senhor, sua família, Pai todo-poderoso Deus, nosso irmão Tiago Antônio, Pai amado todo-poderoso, entra com a providência ali, dá vitória naquele lugar, faz maravilha naquele lugar, Senhor, pastor João, a nossa missionária Silva, toma nas tuas mãos, faz milagres sobre eles ali, Senhor, e abençoe e guarda eles, Pai. Nós declaramos aquele povo abençoado, vitorioso, através do teu filho amado, que abençoa os cultos que vai ter sábado e domingo, meu Deus amado, meu Deus poderoso, e abençoa aqui o pastor Zé Ferreira, abençoa o pastor Fernando, abençoa a missionária Adriana, a missionária Maria, a nossa obreira que aqui se encontra, nossa irmã, a querida Adriana, Maria, todos que aqui estão, essas crianças, todos que aqui estão presentes, que o Senhor possa encher do poder e da graça, Pai. Abençoe e usa eles muito mais que o Senhor tem usado, Pai. Esse bairro, Jardim Itapuã, que as tuas mãos possam estar sobre esse bairro, abençoando, ganhando alma nesse lugar, fazendo milagre nesse lugar, Pai. A casa de cada um dos teus servos, a família de cada um, Pai. Nós ministramos as bênçãos, que essa palavra, Senhor, venha falar muito mais em nossos corações. Os ouvintes da palavra que nos acompanham no YouTube e no Facebook, que o Senhor possa alcançar, fazer milagre. Aonde eles estão ouvindo também, João Paulo, sua família, Pai todo-poderoso, nossos colegas de trabalho, que ali não dá para falar o nome, Pai amado, nosso irmão Dani, todo mundo ali, toma nas tuas mãos, faz milagre, Pai todo-poderoso, alcança eles através do seu Santo Espírito, Pai. E eu declaro esse povo abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todos digam amém. A paz de Deus seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Eu não gosto.